Bom dia, meus amores. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que logo em breve estaremos juntos, certo? Hoje a gente vai estudar a disciplina de História, né? Vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas e o tempo da natureza. Quem seriam esses povos indígenas? Quem seriam os indígenas? Indígena já está dizendo bem, são os índios, certo? Os povos indígenas são os índios que habitam as florestas, as matas, certo? Nós temos vários povos indígenas no nosso território brasileiro, né? Na floresta amazônica a gente ainda encontra muita tribo indígena, embora pequenas atualmente, né? Mas existem, né? Quem são os povos indígenas? Os indígenas são povos que vivem em harmonia com a natureza. Eles cuidam da natureza, eles exploram a natureza, mas de uma forma controlada. Eles só retiram da natureza aquilo que é necessário para a sobrevivência deles. Ou seja, se eles precisam pescar, eles pescam só a quantidade necessária para aquele dia. Se eles precisam caçar, eles só caçam a quantidade de animais necessária para o consumo daquele dia, certo? E assim por diante. Eles retiram da natureza tudo o que precisam para sobreviver, para construir suas moradias também, certo? Então são povos que sabem que dependem da natureza e por isso trata a natureza com muito amor e carinho, né? Nós temos aí abaixo um textinho simples. Esse textinho fala o seguinte: a relação dos povos indígenas com o ambiente é baseado no respeito pela terra e pelos demais seres vivos. Esses povos costumam organizar suas atividades de acordo com os ciclos naturais, como os períodos de chuva e de seca, e assim conseguem viver em grande harmonia com a natureza. Ou seja, esses povos, eles têm um respeito incrível pela natureza e pelos demais seres vivos, né? Quando eles respeitam o ciclo de vida dos outros animais, quando eles respeitam os ciclos de vida, por exemplo, dos peixes, que eles sabem que época de reprodução não é época de pescar. Por quê? Porque os peixes vão estar se reproduzindo. Então eles deixam essa época passar, os peixes se reproduzem para garantir futuramente que não falte sua comida, sua alimentação. E só depois é que eles pescam, certo? Eles retiram também da natureza frutos, retiram raízes, certo? Que tudo que serve para alimento deles, mas de forma sempre controlada. Nessa outra página nós temos uma linda imagem, um homem indígena, certo? Ou seja, um índio. Se vocês observarem, ele já não está mais vestido como um índio normal, né? Com aquela roupa feita de palha, né? Esse índio já tem uma vestimenta feita de tecido, quer dizer que é um índio que já mudou um pouquinho até a sua cultura, né? Você observa por isso, pela forma de vestir, né? Mas você observa ele praticando a pesca. E olha o instrumento que ele usa o arco e flecha, né? Então isso demonstra mais uma vez o respeito pela natureza. Ou seja, ele utiliza o arco e flecha, ele pesca ali o mínimo de peixe, ou seja, só o necessário para a sua sobrevivência. Ele não está usando redes, não está usando uma peneira, que é normal também em tribos indígenas eles usarem balaios e peneiras. Mesmo assim, eles respeitam essa questão da pesca, né? Eles não pescam em época de reprodução, eles
pegam um peixe com tamanho adequado, não pegam os peixes muito pequenos, porque eles sabem que esses peixes ainda vão crescer, vão ter um ciclo, vão se reproduzir, e para garantir o alimento futuro, eles têm que respeitar tudo isso, certo? Então, aí abaixo nós temos uma partezinha vermelha que fala o seguinte: o que o indígena retratado está fazendo? Ou seja, ele está pescando, garantindo o seu alimento, né? Será que ele está explorando de forma exagerada a natureza? Não, ele está retirando só o necessário, né? E aí abaixo, a letra B, nós temos: em sua opinião, qual é a importância dessa atividade para a comunidade em que você vive? Converse com os colegas. Então, essa atividade, na volta às aulas, a gente faz uma revisão dela novamente, e a gente faz essa discussão em sala de aula. Nessa outra página nós temos o seguinte: percepções sobre o tempo, né? Então o textinho diz: a passagem do tempo pode ser percebida de diferentes maneiras. Por exemplo, pelo nascer do sol, pela mudança nas fases da lua e pelas estações do ano. Ou seja, esses povos indígenas, eles conseguem perceber, né, o tempo, a passagem do tempo que devem fazer em determinadas épocas do ano, através da observação da natureza. Que coisa linda, né? Que coisa magnífica! Observar o sol, o nascer do sol, e saber que o dia passa lentamente, certo? Que temos dia e noite, né? Pela mudança das fases da lua, eles sabem a época de plantar, de colher, pelas estações do ano também, certo? Então são povos que têm uma inteligência impressionante, e são povos que demonstram ter um conhecimento muito grande em relação à natureza, pois é dela que eles vivem. A percepção da passagem do tempo por meio da observação da natureza é comum entre muitos povos indígenas. A divisão das atividades desses povos ao longo do ano está relacionada aos ciclos da natureza. Observe algumas das atividades do povo tucano. Ou seja, esse parágrafo, né, fala da divisão das atividades. São povos organizados, eles dividem as atividades, o que as mulheres fazem, o que os homens fazem. Eles têm rituais, certo? Eles praticam rituais religiosos, eles preparam o solo, e para tudo isso tem o seu tempo, né? Eles conhecem o tempo, eles têm um certo domínio sobre isso, né? Então, o que acontece? No primeiro quadrinho tem que antes de começar a preparar a terra para plantar, os indígenas tucanos realizam rituais para garantir que a colheita seja boa. Ou seja, vocês observem eles ao redor de um fogo, de uma fogueira, né, fazendo um ritual, pedindo aos seus deuses que abençoe a colheita deles, para que eles tenham fartura, né? No segundo quadrinho nós temos o seguinte: no período em que há menos chuva, eles preparam a terra para plantar. Eles começam a preparar essa terra para plantar, certo? No período que tem menos chuva, mas no período da chuva, no início do período das chuvas, é que eles começam a plantar, ou seja, a cultivar, a plantar a mandioca, a plantar o milho, que eles também cultivam, certo? Para plantar diversos tipos de raízes, né? As quais serve de alimento, né? Então nós vamos ver aí, olha só que coisa bela. Antes de preparar a terra, eles fazem um ritual, né? Depois eles preparam a terra,
Nos primeiros dias de chuva, eles começam o que? A plantar a sua alimentação, plantar a mandioca. Isso é uma tradição do povo tucano. E aqui nós temos, na época em que os peixes não estão se reproduzindo, a pesca é mais abundante. Ou seja, na época em que os peixes não se reproduzem, que é uma época que os povos indígenas respeitam, como eu falei anteriormente, porque para garantir a sua alimentação futura, eles simplesmente fazem o quê? Eles simplesmente eles respeitam a época de reprodução, que é uma época em que existe um aumento de volume de peixe nos rios, né? Então aumenta a questão do número de peixes no rio, mesmo assim eles não pescam, certo? Eles simplesmente eles respeitam esse período de reprodução para ter a garantia futura da alimentação. Aqui nós temos a palavra abundante, que quer dizer que existe em grande quantidade, e essa palavra abundante está aqui, aparece nessa regiãozinha aqui, onde fala que essa pesca, a pesca é abundante justamente no período quando não há reprodução, ou seja, no período em que os peixes não estão se reproduzindo. Nessa outra página nós temos aí, as frutas são mais abundantes logo após o período das chuvas, certo? Passou o período das chuvas, as frutas começam a aparecer, as árvores frutíferas começam a dar seus frutos. Então, após realizar a colheita da mandioca, os indígenas celebram o período de fartura de alimento. Então eles vão fazer um ritual para agradecer pela fartura de alimento. Aqui nós temos dizendo que aqui nós temos outra parte onde mostra que todos os membros da tribo tucano, eles têm que participar da colheita da mandioca, né? Todos os membros, só é homem, só é mulher, não, todos os membros, todas as pessoas que fazem parte da tribo tucano, elas têm que participar da colheita da mandioca, certo? A caça de animais é mais comum no período de seca, então no período de seca é a época em que os índios eles saem para caçar. Nessa página nós vamos ver um pouquinho agora sobre o tempo no dia a dia do povo Wari. Antes nós vimos um pouquinho do povo tucano, que são um povo que se organizam observando o tempo, certo? O ciclo da natureza, que tem uma organização social, que essa organização inclui a questão de preparação do solo, de plantar, de colher, certo? Mas agora a gente vai ver um pouquinho do tempo, o tempo no dia a dia do povo Wari. O texto a seguir trata de algumas atividades desenvolvidas por uma família indígena do povo Wari, formada por Hatem é a esposa, seu marido Xinxoi e seus 2 filhos, Nacon e Torém, ou seja, é uma família. Esse texto vai tratar de algumas atividades desenvolvidas por Hatem, que é a esposa, Xinxoi, o marido, e os 2 filhos, que é Nacon e Torém. Então o texto é o seguinte: na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, a família de Nacon e Torém, assim como as outras famílias Waris, saem bem cedinho em direção à roça, levando sementes de milho para plantar. Xinxoi já havia passado os 2 meses anteriores derrubando a roça, ou seja, cortando as árvores para tornar possível o plantio. No final de dezembro, já se pode colher o milho verde,
que tem a espiga bem macia e quase branca, e é comido assado ou cozido. Em janeiro, o milho já está duro e pode ser usado para fazer xixa e pamonha. Se retirado do pé e colocado ao abrigo da chuva, o milho dura vários meses. Por isso, os laris, plantando só uma vez por ano, tem milho quase durante o ano todo. Então observe que esse povo Wari, para garantir a sua sobrevivência, para garantir que não falte alimento, eles têm uma organização, certo? Essa família que tem 4 pessoas, que é Aten, Xinchoi, Nacon e Torém, eles se organizam. Vejam aí que fala que eles preparam, eles saem bem cedinho, vai em direção à roça, levam sementes de milho para plantar, né? O marido já está 2 meses antes, o marido já vem preparando essa terra. O que é preparar essa terra? Ele derruba as árvores de um pedaço de terra e começa a preparar a terra para o plantio, para o cultivo, né? E eles já sabem que no final de dezembro eles vão ter o milho, um milhinho já verde, que pode ser comido cozido ou assado, né? Em janeiro esse milho ele já não vai estar mais molinho, nem verde, ele vai estar duro. Então eles armazenam, né? Eles passam a armazenar esse milho e eles fazem a xixa e a pamonha, né? Eles retiram o milho da espiga do pé, certo? Retiram o milho do pé, né? Simplesmente armazenam esse milho e fazem durante um longo período a xixa e a pamonha, né? E com isso eles garantem que vai ter milho durante o ano todinho. Aí vocês veem uma imagem da mulher trabalhando, das mulheres indígenas trabalhando no cultivo e na colheita do milho, ou seja, melhor, aí na colheita do milho, né? Então, isso é bom de se observar. Vocês observam que essa família, assim como a anterior que nós falamos dos povos tucano, tem sua organização para garantir sua alimentação. Todas elas baseadas na observação dos ciclos da natureza, dos astros do céu, certo? Observando o céu. Para a gente hoje, o que seria observar o céu? Seria olhar um conjunto de estrelas, a lua durante o dia, o sol, certo? Mas para os povos indígenas, as estrelas trazem informações, o sol traz informações, a lua traz informações. Então, para a gente hoje que somos povos civilizados, nós não temos esse conhecimento dos povos indígenas. Então, a observação que nós fazemos do céu, olhar para o céu para a gente. Para que ficar olhando para o céu se a gente não sabe que lá tem estrela, tem um monte de astros, mas nós não sabemos utilizá-los como os povos indígenas sabem. Então, vamos ler esse pedacinho. A observação de constelações no céu, ou seja, o que é constelações? São grupos de estrelas, conjuntos de estrelas, certo? Cujas posições mudam ao longo do ano, contribui para que muitos povos indígenas organizem suas atividades anuais. Olha, mas meu Deus, como é que eles conseguem? E olhe que hoje nós temos os mais modernos aparelhos que trazem muitas informações sobre isso. Mesmo assim, a gente não sabe tirar ensinamentos, não sabe compreender, não sabe utilizar constelações ou sol ou lua, certo? Para nos orientar. Né? E esses povos das florestas, eles sabem muito bem, né? Então veja aí, e eles organizam suas atividades através dessa observação. Leia a seguir o relato do indígena Inácio Valência, do povo tucano. Para nós,
é costume seguir as constelações para medir o tempo e o que está acontecendo em cada época do ano. Por isso, nossos ancestrais observavam as constelações e diziam em que época estavam e em que época viria, e de acordo com isso, eles sabiam o que estava acontecendo na selva com os animais, os peixes, o homem e o rio. Quando há na selva abundância de frutos silvestres, espécies comestíveis e não comestíveis, ou animais comestíveis e não comestíveis, ou peixes comestíveis e não comestíveis, ou com seu conhecimento, o homem dá o tratamento adequado ao território, de modo que tudo funcione em equilíbrio, certo? Então, olha como é difícil para a gente fazer um trabalho desse, observar o céu e tirar ensinamentos, né? É muito difícil. Já esses povos que não têm nenhum instrumento moderno, eles sabem que depende da observação, então eles simplesmente utilizam as constelações, ou seja, os conjuntos de estrelas, para saber a época em que na selva tem animais, para caçar, que tipo de animais, os peixes, o homem, o rio, como está tudo. Eles sabiam apenas através da observação, certo? Então, em que época tinha abundância de frutos? Em que época tinha abundância de peixe? Em que época nós tínhamos peixes que poderíamos comer e peixes que não poderíamos comer, né? Então, eles conseguiam saber disso tudo apenas através da observação das constelações. Não esqueça, constelações são conjuntos de estrelas, né? Conjuntos de estrelas. É por isso que está retratando nessa imagem dois índios observando e apontando para o céu. E ali mostrando, olha, essa época, olha em que posição está aquelas 4 estrelas. Um exemplo. Então, isso quer dizer que essa época é boa para pescar. Vamos para o rio pescar porque nós vamos ter muitos peixes. Olha aquela outra constelação. Isso quer dizer que está bem pertinho de chegar a época de plantar. Vai cair chuva. Então eles sabiam dessa forma. O calendário indígena, né? Ah, professora, mas eles tinham calendário? Sim. Eles tinham o seu próprio calendário. Eles eram obrigados a ter o seu próprio calendário. Obrigado por quê? Para poder se organizar. Nós, atualmente, utilizamos calendários modernos, né? Você vai no celular, tem um calendário digital. Você vai lá tem um calendário pendurado na sua parede, tudo certinho. Você olha o tempo através de um relógio. A única coisa que nós, pessoas modernas, sabemos de verdade é que o dia passa, porque o sol nasce e se põe. E observando algum astro, certo? Do céu. Ao observar o sol, você sabe que o dia passa, porque vai o dia, vai ficando a tarde, vai ficando a noite, né? Então você observa, é a única coisa que nós ainda sabemos, né? Mas os povos indígenas sabiam muito mais que isso. E os povos indígenas, eles têm o seu próprio calendário. A professora, toda tribo tem o seu calendário? Sim. Até porque as tribos, elas têm costumes diferentes, têm rituais diferentes, eles plantam e colhem muitas vezes em épocas diferentes, certo? Então, cada tribo indígena, eles podem ter o seu calendário. Eles produzem o seu próprio calendário. E como eles fazem esse calendário? Baseado na observação da natureza. O calendário é o instrumento que utilizamos para medir a passagem do tempo, dividindo em unidades como dias, meses e anos. Existem diversas formas de organizar um calendário.
Os calendários indígenas geralmente são representados por um círculo dividido em ciclos que se repetem todos os anos com poucas variações. Observe um calendário organizado pelo povo tucano, em forma de círculo, certo? Em forma de círculo, né? Bem divididozinho, olha os tracinhos. No livrinho de vocês observam melhor, certo? Cada tracinho desse quer dizer um ciclo. Cada partezinha dessa quer dizer um ciclo. Ou seja, nesse ciclo é possível cultivar milho, mandioca, é possível pescar. Nesse outro ciclo a gente vai cultivar, vai caçar, vamos fazer isso e aquilo e assim por diante. Eles organizavam o seu calendário para poder organizar a sua sociedade, certo? Esse calendário representa um ciclo anual dos povos dos indígenas tucanos que vivem próximo ao rio Tiquié, no estado do Amazonas. Nele estão representados eventos importantes como a passagem das estações do ano, as épocas de coleta de frutos e de pesca e de caça de vários animais e também da realização de festas e rituais. Então aqui é um calendário onde eles botam tudo o que acontece, a época em que vai acontecer cada ritual, a época em que vai ser caçada cada espécie de animal, certo? A época que vão plantar suas variedades de sementes e de raízes. Então, isso é para mostrar que como nós precisamos de organização, esses povos também precisam e para isso criam calendários para se organizar melhor, certo? Os indígenas e o uso da terra. Leia o texto a seguir. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe, que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para sua sobrevivência física e cultural. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Eles utilizam uma terra por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar. Então, observe o amor, o carinho, como eles cuidam, como eles tratam a terra com carinho. É algo tão intenso, né, que eles chamam da grande mãe. Por quê? Porque é dela que eles tiram o alimento para saciar sua fome e sobreviver, para sua sobrevivência física e cultural, certo? Então, eles têm um profundo respeito pela terra, né? E assim, eles sabem que é tão importante a terra, que algumas populações indígenas, eles aprenderam a respeitar de uma forma muito grande, muito linda, né? Eles utilizam a terra. Vou dar um exemplo. Eles estão aqui, estão em uma região, certo? Naquela região eles vão usar a terra, vão caçar, vão fazer todas as atividades normais. Mas com o passar do tempo ele vai ver que ali naquela região a caça vai ficar escassa, ou seja, começa a faltar animais, a terra começa a não produzir mais direito, porque está ficando cansada, improdutiva. Então, quando eles começam a observar isso, que começa a faltar peixe nos rios, então quando eles começam a observar isso, eles se mudam para outra região, até que aquela região se recupere, certo? Até que o solo se recupere, que os animais, que é mais difícil faltar os animais, mas até principalmente que a terra se recupere, certo? Então, o carinho, olha que lindo, a grande mãe.
Eles consideram a terra a grande mãe, porque é delas que eles tiram o alimento para a sua sobrevivência cultural e física. Nessa outra parte, fala das relações com a natureza, né? Então, algumas tribos indígenas, alguns povos indígenas, como eles se relacionam com a natureza no seu dia a dia. Aqui fala, vocês observam nessa imagem, crianças se divertindo, tomando banho de rio. Então, para as tribos indígenas, para uma tribo indígena ou algumas tribos indígenas, os rios são muito importantes para os povos indígenas. Suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho, brincar e com certeza pescar, né? Aqui nós temos um grupo de crianças tupinambás brincando no rio em Santarém, Pará, 2017. Nessa segunda imagem nós temos as plantações, né? Quando se fala da natureza, a relação com a natureza, olha o respeito. Aqui, né, as plantações de alimentos dos povos indígenas são geralmente pequenas, né? Então quer dizer que eles têm um respeito pela natureza e sem uso de substâncias químicas, ou seja, eles não usam agrotóxico, né? Dessa forma, o desgaste do solo é menor e os alimentos são muito saudáveis. Indígenas iquipengues trabalhando na roça em Feliz Natal, Mato Grosso, 2016. Ou seja, tudo dele é de forma natural. As plantações é feita em solos que não usam adubo químico, a plantação não usa fertilizante, ou seja, não usa agrotóxico também, né? Então o que acontece? Isso garante a eles uma alimentação saudável e menos problemas de saúde. Nessa outra imagem nós temos caça, né? Os povos indígenas praticam caça de animais apenas para o seu sustento. Eles não vendem, eles não começam, vou pegar hoje 10 aves, 10 preá, 10 animais para vender e ganhar dinheiro. Não, eles tiram apenas o que serve para o alimento deles daquele dia, certo? Apenas para o seu sustento. Desse modo, ela não prejudica a conservação das espécies. Indígenas Santaré, Maué, caçando em Manaus, Amazonas 2010. Olha que lindo, né? Caça, mas só para a sua sobrevivência, não para comercializar e para vender. Então ele não precisa caçar muito, só aquilo que garanta a alimentação. A observação do céu é fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano, se organizarem, por exemplo, o plantio e a colheita. Indígenas Calapaio observando o céu durante a noite, em Querência, Mato Grosso, 2011. Então aqui tem a imagem de um índio observando o céu, porque essa observação do céu é fundamental para eles identificarem a época. Tá chegando a época de plantar, a época de cheia dos rios, a época de caçar determinados animais. Então eles sabem, né, através da observação do céu. Aqui nós temos a religiosidade. O que é essa religiosidade? Índio é religioso? Claro, é igual nossa religião, eles são católicos, eles são protestantes, são evangélicos? Não, eles não são católicos, não são protestantes, eles não são evangélicos, eles têm sua própria religião. Eles acreditam em vários deuses, eles acreditam no Deus do sol, no Deus da lua, no Deus do fogo, no Deus da água, no Deus da floresta. Então eles são politeístas. O que são povos politeístas? São povos que acreditam em vários deuses. Nós, pessoas normais, não é dizer que o índio não é normal, entenda, viu? Nós, pessoas civilizadas, né, nós acreditamos em um só Deus, né? Nós somos monoteístas.
mas os indígenas são politeístas, politeístas que acreditam em vários deuses. Existe sim religiosidade nas tribos indígenas, certo? Então, os povos indígenas têm diferentes crenças religiosas para explicar como surgiram o universo e os seres vivos. Essas crenças também buscam explicar o significado de cada ciclo anual e os fenômenos naturais que fazem parte do dia a dia nas aldeias, como as chuvas, as cheias dos rios, as estações do ano, entre outros fenômenos. Então, veja só, os povos indígenas, eles também têm a explicação deles, né? Nós achamos como nasceu o planeta Terra, como surgiu o universo. A gente estuda desde cedo, que na escola a gente estuda que houve uma grande explosão chamada Big Bang que deu origem a tudo. A nossa Bíblia diz que surgiu, que Deus fez o céu e a terra, fez o universo, né? Mas os povos indígenas também, eles têm sua forma de explicar como surgiu o universo para eles, como surgiu os seres vivos para eles, né? Então eles não são obrigados a ser igual a gente, a acreditar na mesma coisa que a gente, mas nós temos que respeitar as crenças deles, certo? Então essa é a realidade. Vamos conhecer uma das histórias contadas pelos Enauenê Nauês sobre o surgimento do plantio da mandioca. Certo dia, uma jovem menina pediu à sua mãe que a enterrasse. Apesar da tristeza, a mãe atendeu ao pedido da filha e a enterrou até a cintura numa terra fofa e fria. Após o seu enterro, a menina pediu à sua mãe que não olhasse para trás. Pediu também que voltasse para visitá-la depois das primeiras chuvas. Recomendou, por fim, que não esquecesse de lhe trazer peixe e que mantivesse o terreno à sua volta sempre limpo e bem cuidado. A mãe fez tudo o que a filha pediu e, ao voltar ao local, encontrou uma roça de mandioca bonita e bem formada. De cada parte da menina brotou uma nova planta, dando origem às variedades de mandioca hoje cultivadas pelos povos Enauenê Nauês. A mãe visitava frequentemente a roça, limpava em volta das plantas e retirava com cuidado as raízes, levando-as para a aldeia para todos se alimentarem. E olha que história linda, né? Professora, mas essa história é verdadeira? Não sei. Eles acreditam que sim. Esse povo, essa tribo indígena, esse povo indígena, eles acreditam que a mandioca surgiu a partir daí, né? Uma menina, uma jovem, pede a mãe para ser enterrada, a mãe obedece, a mãe, mesmo muito triste, acredita que vai ser bom para a filha fazer o que a filha pediu, né? E a filha dá todas as dicas: olha, mãe, a senhora vai me enterrar, né? Não vai embora, não vai olhar para trás. Depois que cair as primeiras chuvas, mamãe, a senhora vai me visitar, vai levar peixe para mim, vai limpar ao redor, certo? E assim a mãe fez, né? A mãe esperou o tempo passar, levou a filha primeiro, enterrou até a cintura, numa terrinha fofa e fria, deixou cair as primeiras, não olhou para trás depois que enterrou a filha, deixou cair as primeiras chuvas e voltou com peixe para a filha
e limpou ao redor certinho, mas quando ela chegou lá, o que ela encontrou? Uma linda roça de mandioca, uma linda plantação de mandioca. Se a história é verdade, eu não sei, é uma lenda, certo? Eu não sei, só sei que é uma forma que esses povos indígenas têm de explicar como nasceu a mandioca. Deu para entender? Então, cada povo explica suas coisas de acordo com o que eles acreditam, ok? Os indígenas e suas moradias. Então, aqui nós vamos ver como eles se organizam em questão de moradias. Nós temos os povos indígenas costumam organizar suas moradias em aldeias, ou seja, aldeias são essas partes aqui, ó, onde os povos indígenas se organizam, certo? E vivem, né? Então, cada povo indígena, ele tem sua forma de organização, de aldeia e tudo mais, sua forma de viver, sua cultura. As características dessas moradias e a maneira como são distribuídas na aldeia dependem do costume de cada povo. Veja como são organizadas as aldeias de alguns povos indígenas. Por exemplo, aqui, ó, os indígenas Chavantes, a sua aldeia, ela tem forma de ferradura, certo? Né? Ao redor nós temos em forma de um semicírculo, né? Nós vamos ter as casinhas construídas, as ocas construídas, certo? Essas ocas geralmente são feitas de palhas e galhos de árvore, de madeira, não é isso? Onde é que fica os indígenas Chavantes? Esse aqui está falando que eles vivem no estado do Mato Grosso, né? E aqui no meio é onde eles realizam os rituais religiosos, as brincadeiras, eles fazem as suas festas, né? Nessa outra parte, nós vamos ter aqui, ó, nessa outra imagem, nós vamos ter uma aldeia do povo Munduruku, quer dizer, Munduruku, né? Que eles sempre fazem sua aldeia às margens dos rios, próximo ao rio, né? Porque eles dependem da pesca, né? Por isso esse povo constrói suas moradias próximo aos rios. Os Mundurucus têm aldeias no estado do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Suas moradias são organizadas em fileiras. Elas são próxima dos rios, organizadas em fileiras. As ocas são organizadas em fileiras e no meio, nessa parte central, é a parte que fica vago, onde as crianças brincam e onde acontecem seus rituais. Aqui nós temos as moradias do povo Bororó em forma de círculo, certo? O povo Bororó, nós vamos ter aqui grupo indígena que habita o estado do Mato Grosso, são redondas e dispostas em forma de círculo. Essas moradias costumam ser construídas dentro da floresta, ou seja, elas são mais no meio da floresta, em forma de círculo, certo? E o que garante para eles também é uma forma de viver deles, eles gostam de se localizarem mais adentro da floresta. Aqui nós temos a tribo Yanomami e Yanomamis, os indígenas Yanomamis, da região do Amazonas também. Eles vivem em aldeias formadas apenas por uma moradia, olha só, uma única moradia. Aqui todas as famílias vivem juntas, certo? O nome dessa moradia aqui se chama Chabono, né? O Chabono é uma aldeia-casa, ou seja, bastante ampla e habitada por várias famílias, mas cada família tem o seu espaço para dormir e cozinhar. Todos estão juntos aqui no Chabono,
né? Muitas famílias, mas todas têm o seu espacinho reservado para cozinhar, para realizar suas atividades, suas tarefas. As aldeias do povo Piranhã, que habita a região sul do estado do Amazonas, é organizada de acordo com as estações anuais, definidas pelos períodos de seca e de chuva. Assim, nos períodos de seca, eles constroem suas moradias às margens dos rios, e no período de chuva, em época de chuva, eles simplesmente constroem lugares mais altos, porque em período de chuva é na época em que os rios dão cheias. E se dão cheias, o que acontece? Inunda toda a área próxima do rio. Então eles procuram lugares mais altos para construir suas moradias. Essa questão de moradia em lugar próximo do rio, no caso, em época de seca, e depois que começa a chover, que os rios dá cheia, essas tribos, essa tribo ela vai para um lugar mais alto e mais distante para se proteger da cheia dos rios, é dos povos piranhãs, certo? Aqui nós temos o dia a dia na aldeia. Nas aldeias, os indígenas realizam diversas atividades. Cada povo tem sua própria organização social para a realização de cada tarefa diária ao longo dos diferentes períodos do ano. Observe a seguir como é o dia a dia na aldeia dos Caiapós. Né? Na aldeia dos Caiapós, as mulheres elas são responsáveis pela roça. Na roça elas cultivam milho, batata doce, cana-de-açúcar, banana, mandioca. Né? Isso é na aldeia Caiapó. Então as mulheres elas são responsáveis pela roça. Já os homens eles realizam a caça e a pesca, né? E eles também produzem, é como se eles fossem tipo artesãos. Eles produzem objetos e ferramentas utilizados na aldeia, né? Então os homens, não esqueça, as mulheres responsáveis pela roça da tribo Caiapó, na aldeia Caiapó. As mulheres responsáveis pela roça, os homens pela caça e pela pesca e pela produção de ferramentas e objetos utilizados na aldeia. O pajé é um líder espiritual. O pajé na tribo Caiapó, ou seja, o pajé na tribo Caiapó é como se fosse o padre e um médico, né? Ele faz os rituais religiosos e ele também é responsável para tratar das pessoas doentes da tribo, porque ele tem muito conhecimento medicinal. Então ele conhece muitas ervas. Então mesmo não fazendo curso de medicina, mas ele tem o conhecimento da vida, da experiência em relação às ervas medicinais. Então o pajé na aldeia Caiapó, ele é o líder espiritual, ou seja, o líder religioso, e ele também é o médico, porque tem conhecimentos medicinais, certo? E são muito importantes. Além de brincar, as crianças caiapós costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias. Dessa forma, elas podem começar a aprender as atividades que irão desempenhar quando forem adultas, né? Então não é que a criança vai ficar sem aprender nada só brincando, não. Eles acompanham todos os dias os pais nas tarefas diárias. Então quando eles crescerem, eles já sabem o que vão fazer, não precisa ninguém estar mandando, né? O chefe Caiapó é o líder responsável por tomar as principais decisões da aldeia. Normalmente ele considera as opiniões e as vontades da maioria dos membros da aldeia em suas decisões. Ou seja, antes vocês viram que o pajé é o líder espiritual, ou seja, religioso, e o médico, certo?
Mas, além do pajé, que é uma liderança também dentro da tribo indígena, existe uma outra pessoa extremamente importante, que é como se fosse o prefeito da cidade. É o prefeito da aldeia, certo? É o chefe Kayapó, né? Ele toma as principais decisões dentro da aldeia. Então, mas antes de tomar as decisões, ele pede a opinião dos povos da sua tribo, principalmente dos povos mais velhos, certo? E para decidir o que deve-se ou não fazer, ele ouve a opinião de todos e leva em consideração. Aqui, as brincadeiras indígenas. As crianças indígenas adoram brincar. Conheça a seguir alguns dos principais jogos e brincadeiras de origem indígena. Então, as crianças indígenas, assim como toda criança, elas gostam de se divertir. Mas elas têm carrinho, elas produzem os seus próprios brinquedos. Hoje, para a gente, é mais fácil, para nós povos civilizados. Nós vamos ali numa loja, compra um carrinho, nós vamos ali, compra uma bola. Eles não, eles produzem seus próprios brinquedos. Ou seja, aqui nós temos uma peteca, certo? Uma peteca que foi produzida por crianças, né? Ela é feita de palha e de outros materiais. Então, o que acontece? Eles criam regras, as crianças, eles criam o seu próprio brinquedo, criam jogos para utilizar o brinquedo que eles construíram e as regras também. Olha como são inteligentes, né? Já aqui nós temos aqui um peão. Quem criou esse peão foi o povo Galibe, ou seja, esse peão elas separam para produzir o peão, elas separam as melhores sementes da palmeira de Tucumã, montam seus peões e organizam um torneio. O objetivo é ver quem consegue deixar o peão rodando por mais tempo, né? A peteca eu não falei, mas é as crianças da aldeia Chavante que produzem essas petecas. Aqui nós temos os calapalos. Os calapalos, eles criam, as crianças calapalos da aldeia Calapalos, elas criam esse brinquedozinho, né? A professora aí é o que? Um barbante. Eles criam um barbante feita de palha de buriti, todo trançadozinho. Depois de feito o cordão, eles começam a formar figuras geométricas em formas de animais com esse cordão, certo? Com forma de objetos e animais. Aqui, o que eu estudei? Nós vimos hoje que as moradias dos indígenas são diferentes umas das outras, pois cada povo as constrói de acordo com seus costumes e cultura, certo? Entre os povos indígenas é comum a percepção da passagem do tempo por meio da observação dos fenômenos da natureza, é aquilo que falamos. Eles não têm esses calendários igual a gente tem, esses calendários modernos, não tem relógios, assim não tem. Eles conseguem ver tudo isso através da observação dos fenômenos da natureza. Eles conseguem ver a hora através da observação do sol. Eles conseguem saber a época que vão plantar através da observação das constelações, da observação da lua, certo? E aqui nós temos os povos indígenas utilizam a terra para seu sustento de forma não predatória, ou seja, de forma respeitosa. Eles só tiram da natureza, eles só tiram da terra aquilo que eles necessitam. As crenças religiosas dos povos indígenas buscam explicar os fenômenos naturais e o surgimento dos seres vivos. Eu disse a vocês que assim como nós temos a explicação, como surgiu os seres vivos? Surgiu, segundo a Bíblia, Deus fez um bonequinho de barro, soprou no nariz, ele respirou, então nasceu o primeiro ser vivo que foi Adão. Como surgiu o planeta, tudo que existe no universo? Deus que fez tudo, né? Então, e eles acreditam, ele também tem suas lendas para explicar
a existência dos seres vivos e o surgimento do universo. Eles falam de acordo com o que eles acreditam, né? E aqui esse último quadrinho, os indígenas costumam dividir as tarefas diárias entre os vários membros da aldeia, ou seja, não fica todo mundo sentado brincando, nem conversando, batendo papo. A mulher toma conta de uma parte, desempenha umas atividades e os homens desempenham outra, ou seja, eles dividem o trabalho, eles têm uma organização de trabalho. Aqui nós temos algumas sugestões, ampliando os saberes, né? Então vocês podem ver aqui um lugar de fontes históricas. Ao ler esse livro você vai conhecer muitos museus que existem no Brasil e a diversidade de fontes históricas, né? Aqui nós temos outra parte que é o filme Tainá, que vocês podem assistir, né? E nós temos aqui o site que vocês também podem acessar para ampliar o conhecimento, ok? Cheiro no coração de todos. Desculpe, viu? O capítulo é grande, mas nós terminamos de concluir. Agora vocês têm algumas atividades para fazer. Vocês vão resolver as atividades desse capítulo, todas as atividades desse capítulo. Na próxima aula eu envio a correção, ou seja, o gabarito para vocês fazerem a correção em casa, ok? Boa sorte!